Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui tudo maravilhoso, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso novo módulo, de vídeos, aulas com o tema de abelhinhas. Preparei 4 aulas lindíssimas em aventais, mas vocês podem também estar pintando em panos de copa, joguinhos de cozinha, onde vocês quiserem, tá bom? Desejo de coração a vocês uma boa aula. Aproveitem todas as dicas que irei passar, certo? Nessa primeira aula, eu desenhei uma abelhinha cozinheira. Olha só que fofinha, gente. Tem um pote cheio de mel, né? Tem aqui florzinhas e uma casinha aqui em cima, ó. Uma casinha de abelhas. Amplie seus riscos para o tamanho A3, grandão, né? Transfere com carbono e bora pintar, não é verdade? Primeiro deixa eu mostrar para vocês o meu avental, todo bordado, olha que show. Eu já coloquei aqui fita crepe nos cantinhos, porque tem uma surpresa para vocês. E aqui também, ó, para não sujar o barrado, né? Então tá bem protegido aqui. Ele tem 58 centímetros de largura por 70, né, de altura. Então aqui, olha, é um espaço realmente de uma ampliação tamanho A3. Se você colocar menor, vai ficar pequeno. Então tem que ser um risco bem confortável, tá? E vou usar muito stencil de abelhas. Fiz uma limpeza nas minhas caixas, tudo com tema de abelhas, né? Então achei coisas maravilhosas. Olha só, aqui a parte de cima do avental, certo? Aqui em cima. Eu vou ainda proteger aqui com fita crepe para não borrar. Olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui vários stencils, né, de efeito favo de mel. Então eu escolhi esse aqui e nós vamos colocar um mel escorrendo sobre o favo de mel. Olha que legal, hein? Nunca pintei assim. Tive essa ideia e achei assim que maravilhosa, né? Então eu vou fazer isso, eu vou explicar ainda para vocês direitinho, tá? Todo esse barrado aqui em cima, na parte de cima do avental, eu vou puxar o stencil e vou fazer esse mel escorrido. E aqui embaixo, com o mesmo stencil, eu vou fazer o barrado aqui, ó, finalizando. Talvez eu coloque alguma coisa sobre, deixa eu pegar aqui para vocês, sobre esse barrado aqui embaixo. Olha esse stencil que eu tenho, que gracinha, tem casinha, né? Tem bastante abelhinhas, porque esse trabalho, ele é cheio de abelhas. Abelhas de vários tamanhos. Nós temos um site, inclusive, tá? Se vocês quiserem comprar, entra lá que tem. E tem esse, qual outro? Deixa eu ver. Tem diversos stencils, gente. Então, eu vou usar esse aqui para fazer as abelhinhas em volta, decorando. Aqui tem uma abelhinha. Aqui na porta da casinha tem uma abelhinha. Tem outra aqui subindo. Mas eu vou pintar normal e depois, no final, a gente aplica as abelhas aonde a gente quiser. Tem aqui a asa da abelhinha que é transparente. E a transparência vem por cima dessa florzinha. Olha quantos detalhes, né? Então, separa aí tudo que é stencil. Ó, esse eu também tenho no site, tá? Separa tudo que vocês têm aí de efeito de abelha, de tudo que se refere às abelhinhas. Olha esse que legal.
Ele é bem largão, dá pra fazer todo barrado aqui embaixo, hein? Só arrasta um pouquinho para terminar do outro lado. Posso usar esse também. Tem umas abelhinhas pequeninas que eu posso estar trabalhando também. Talvez no próximo vídeo, no vestidinho de uma outra abelhinha que eu desenhei, eu vou decorar com abelhinhas. Deixa esse aqui para a segunda aula, tá? Então, separem todos os materiais. E aqui eu vou separar as tintas. E já vou explicar para vocês como vamos começar a trabalhar. Primeiro, nós vamos fazer esse barrado aqui em cima e o barrado lá de baixo. Vamos fazer os efeitos aqui também, com os stencils de favo de mel aqui em volta da abelhinha, né? Escurecer cantinhos, enfim. Eu vou explicando para vocês no decorrer da aula, senão vocês vão ficar aí todas... ficar confusos, né? Então, deixa eu separar as tintas e já vamos começar a nossa aulinha. Então, vamos lá começar nossa pintura aqui, nossa arte, né? Realmente é uma arte, olha que bagunça aqui. Bom, primeiro, essa parte de baixo não tem nada a ver, tá? É que meu stencil, ele tem as duas opções, mas eu não vou usar essa opção aqui embaixo, né? Só vou usar a parte de cima. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, pus assim só para vocês entenderem. Primeira coisa, nós vamos fazer um barrado aqui em cima com esse favo de mel aqui, que é um tamanho menor do que esse aqui embaixo, tá? Nós vamos pintar até o outro lado do avental. Já protegi aqui. Depois que nós pintarmos, eu separei o melão. Melão. É como se fosse amarelo ouro, tá? Você pode usar amarelo ouro também. Então, com o melão, eu vou esfumar todo esse stencil aqui na frente do avental. Em seguida, nós vamos colocar esse efeito aqui de escorrido, que eu uso tanto para chocolate na Páscoa, né? Como para, no caso aqui, eu estou usando para o mel, né? Tive essa ideia aí. Aí depois nós vamos pintar o mel escorrido. Mas não se preocupe. Primeiro, vamos pintar esse favo de mel. Se você estiver com pano de copa, você pode fazer esse detalhe que nós estamos fazendo do outro lado do pano, lá na barrinha de trás, lá atrás, que fica um acabamento bem diferenciado, tá bom? Aqui eu tô pondo no avental, mas vocês podem usar como barrado em qualquer outro trabalho. Vocês sabem que stencil não gosta de muita tinta, então você tem que pegar a tinta da tampinha e tirar o excesso aí do seu lado. Eu tiro sempre num paninho, ó. Tem um paninho aqui do meu lado e eu tiro todo o excesso e venho esfumando com tranquilidade. Pincel Pituá, bem gostoso, ó, é bem fácil de fazer e rápido também. Então, eu vou fazer esse trabalhinho aqui, esses favos de mel, sem sombra, sem nada, do jeito que eu estou fazendo mesmo, tá? Vamos ver se vai ficar bom, porque eu não estou copiando a ideia, né, que eu tive. Então, espero que dê certo. Vamos só dar uma espionadinha. Ó que bonitinho, tá? Então, vamos lá fazer todo o barrado e eu já mostro para vocês. Olha só que legal que ficou, né, gente? Eu gostei. Eu achei que ficou muito bom. E agora eu vou posicionar esse stencil aqui diferente, né? Deixa eu arrumar direitinho, parece que ele tá meio torto. Se vocês não tiverem esse stencil, gente, não se preocupem, viu? E aqui é as ideias que eu vou tendo e vou passando adiante para vocês, né?
Mas pode pintar só o motivo da abelhinha mesmo, sem esses acessórios aqui que eu tô inventando, tá? Tomara que fique bom, que vocês gostem. Aí eu fiz uma misturinha aqui, gente, do cádmio com melão. E ficou assim um cádmio mais claro, né? Para fazer o escorrido. Então, nós vamos esfumar. Mesmo sobre aqui, ó, sobre onde já passamos, não tem problema. Nós vamos esfumar toda essa parte escorrida. Eu vou puxar o stencil e vou continuar do outro lado. Aí depois nós vamos fazer uma sombra aqui por baixo desse mel escorrido para destacar os dois, tá bom? E agora, gente, com laranja, cantinho do pincel, ó, só um pouquinho, nós vamos sombrear esse escorrido para ele destacar mais, né? Porque senão, olha como que fica. Fica bonito também, eu gostei do jeito que tá aqui. Mas com um pouquinho só de laranja, ó, destaca mais. Verdade? Então, eu vou fazer esse contorno tudo. Vou descer lá na barrinha do meu avental e fazer esse efeito favo de mel lá embaixo, tá? Pra assim, porque assim a gente já começa o nosso projeto, né? Porque até aqui são acessórios opcionais, detalhes aqui que eu estou acrescentando no projeto, que vocês fiquem à vontade se colocam ou não, tá bom? Pronto, gente. Agora nós vamos começar o nosso projeto, né? Eu vou manchar com esse stencil efeito favo de mel algumas partezinhas saltitadas, né? Com esse stencil. Peguei o melão, pincel picuar, e vamos esfumar. Nosso fundo vai ser assim, todo trabalhado com esse stencil, tá, gente? Não precisa ficar certinho, retinho, acompanhar o stencil. Você vai manchando. Nossa, ficou tão claro, gente. Peraí, deixa eu retocar. Nesse melão, eu coloquei uma isca de branco, mas muito pouquinho, tá? É o pincel que tava sujo. Agora sim. Deixa eu retocar aqui. Então, como eu estava falando, vocês não precisam copiar o stencil todo. São manchinhas, né? De mel, de favo de mel. Ó, só as manchinhas. E vai caminhando, ó. Novamente aqui nesse cantinho. Não precisa ficar exatamente igual o meu, né? Ó, tá vendo? E vai trabalhando assim, em volta. Aqui um pouquinho. Perto das florzinhas. Tira o excesso, né? De tinta. Aí eu vou fazer esse efeito saltitado, né? E depois nós vamos escurecer os cantinhos aqui, para dar profundidade.
Então, vamos lá? Do lado de cá também, ó, trabalha aqui essa parte. Aqui, por cima da asa, você pode colocar o stencil, porque o fundo, como ela é transparente, então ela tem que ter um fundo, e vai ser justamente o efeito desse stencil aqui de favo de mel, tá bom? Depois nós vamos fazer um piso e vamos caminhando aqui. Olha que bonitinha que ela ficou, gente. E com o tijolo e um pouquinho do clareador para ele ficar mais claro, nós vamos aqui, ó, nesses cantinhos, escurecer um pouquinho, mas não é para deixar a tinta parada. Você vem, ó, tá vendo aqui? Escurece. Pega novamente mais tijolo. O caramelo é muito forte. Ó, aqui também, no cantinho. Onde mais? Aqui, né? Pega mais tinta. E aí, vamos separar as cores para pintar o piso. É bem simples também, não vou usar muita cor, não. Aqui, né? Ó, sujeirinha de tinta. Sempre pegando um pouco do clareador, para não ficar muito forte. Bom, aqui nesse cantinho também. Bem pertinho aqui, ó. Tá? E aí, nós já vamos fazer o piso para entrar. Nós vamos fazer depois, creio que a casinha. Vamos fazer esse lado aqui, aí depois já entra na abelhinha, né? O piso, eu separei aqui, ó, verde folha. Aqui embaixo do pote, né? Ó, estica. Pode ajudar com o clareador, tá? Para ficar mais lisinho. Escurece. Vou mudar de pincel, que ele tava muito grandão. Escurece aqui bem embaixo, ó, com pinheiro, que vai ser a cor provavelmente a cor do chapéu de cozinheira dela, né? Da abelhinha. Vou aproveitar esse tom e usar lá. Ó, só embaixo, gente. Não é para trazer para as laterais, não. É bem assim mesmo. E agora eu vou separar as tintas. Ah, um pouquinho de branco também. Eu vou separar as tintas da casinha lá, né? Do tronco, tem um tronco. Ó, estica o branquinho só para iluminar. Certo? Olha como já deu uma vista, né? Detalhezinho tão simples. Separei, então, para a casinha, siena natural. Aqui, ó, siena natural, sépia para sombras, um pouquinho de caramelo, luzes com branco. Então, nós vamos preencher a casinha
Podemos ir por partes, né? Fazer essa parte aqui. Pode preencher com cera natural e fazer umas manchinhas com o caramelo, que fica bem bonitinha. Aí, ó. O pouquinho que você coloca, você já dá um tom diferente, né? Ó, dá uma manchinha e segue preenchendo. Por último, gente, eu vou decorar com stencil as abelhas em todo aquelas abelhas de stencil, né? Vai ficar show, porque é preto com amarelo, né? Destaca bastante sobre todo esse processo que nós fizemos aqui. Vai ficar um avental maravilhoso. Um pouquinho também do caramelo. Tem assim, regra, né? Só para manchar mesmo, para não ficar, a tinta não ficar parada, né? Tô com o pincel número 6. Ó, preenchido. Aí, você aguarda um pouquinho a secagem. Porque agora, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se a gente for tentar sombrear, até que tá dando, ó. Eu falo assim, ia ficar muito claro, né? Mas dá assim. E também, quando a gente sombreia, se não pega muito porque está úmido, aguarda a secagem e retoca. Depois reforça a sombra, tá? Não é porque a gente passou aqui que acabou, não. Às vezes a gente está em outro lado aqui pintando a abelhinha, aí você olha para o lado esquerdo e vê que faltou alguma coisa. Você volta lá e retoca. Vai com calma, com paciência. Pintura, você tem que curtir o momento, né? Não adianta fazer correndo, que sempre aquilo que a gente faz rápido acaba deixando a desejar, né? Então vai devagarzinho e vai preenchendo. Leva no cantinho do pincel. Aqui em volta, ó. Tira o excesso. Aí você já consegue um acabamento, né? Sempre que você colocar uma cor de tinta, você tem que esfumar. Não deixa a tinta sem trabalhar, tá? Que nem aqui, olha, eu acho claro. Então, eu vou subindo, quando chegar lá em cima, eu volto aqui escurecendo mais. Aí depois, gente, sempre, todos os pedacinhos aqui da casinha, os pedacinhos, é sempre assim. Cera natural, caramelo, sépia e luzes com branco. As luzes normalmente são sempre nessa direção mesmo, separando, né, uma parte da outra. Esfuma um pouquinho. E depois vem com a luz definitiva, iluminando mais. Eu vou fazer todas essas partezinhas do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Aí depois nós vamos fazer a portinha. Aqui é mel, hein?
Aqui nós vamos passar melão com um pouquinho de laranja, talvez, né? Para combinar com o nosso barradinho lá. Mas vamos primeiro fazer a casinha. Pronto, gente. Reforcei luzes, reforcei sombras, né? Aqui por trás do mel escorrido. O melão que nós já passamos lá em cima, com sombra de um pouquinho de cádmio com laranja, né? Para dar um toquezinho assim bonito. E a portinha nós vamos preencher toda com rústico. Vamos sombrear deste lado com preto e desse outro lado nós vamos iluminar com branco. Mas o primeiro passo é preencher toda a portinha aqui com rústico. Deste lado esquerdo meu, nós vamos escurecer com preto, tá? Para dar profundidade. Dá para vocês perceberem aí, né? Limpa o pincel e desse outro lado, luzes. Vem aqui, ó. E aplica o branco. É que está bem úmido, não está pegando. Por isso que eu sempre aguardo um pouquinho para iluminar. E agora nós vamos pintar aqui esse galho e as folhas, né? Separei jatobá e branco para o tronquinho aqui, né? O galho. Jatobá. Uma cor muito linda, gente. E as folhas verde folha, exatamente igual ao piso, né? Com sombra de verde pinheiro. Aí pode contornar também com verde pinheiro. Então, primeiro eu vou preencher aqui o galho com jatobá. Aqui onde eu passei o jatobá, pode passar um pouquinho de branco no meio e um contornozinho com zerinho e o rústico, tá? E agora eu passei verde folha em todas as folhinhas. Aí nós vamos, pincel número 2, escurecer de um ladinho, até comecei aqui, né? E do outro lado, vamos iluminar com branco. Então, ó, vem no cantinho do pincel, passa o verde pinheiro, aí pega o branco, pouquinho, bem pouquinho, tá? E ilumina. Vem só no cantinho e ilumina de um lado só. Simples assim. Aí com zerinho, pode contornar com verde pinheiro, que fica bonitinho, né? E eu vou terminar essas folhinhas aqui. E já vamos lá para a abelhinha. Bom, separei da carinha dela. Olha que cores lindas, né? Base da carinha, eu vou pintar com amarelo ouro. Às vezes eu pinto com amarelo pele ou salmão. Mas essa abelhinha tá tão amarelinha, tudo amarelinho, que eu vou fazer a carinha amarelo ouro. Sombra com caramelo, bochechas com rosa chá e luzes com branco. Depois a gente vamos pintar o nariz,
olhinhos, boquinha, vamos na carinha mesmo. Preencher toda a carinha com amarelo ouro. Tá? Depois nós vamos sombrear, trabalhar essa tinta. Pode passar em toda a carinha, menos nos olhos, no narizinho e na boquinha não, tá? Aproveitei e preenchi também aqui uma listra da barriguinha dela, né? Bom, agora vamos sombrear. Comecei a iluminar aqui, mas vamos sombrear primeiro e depois iluminamos. Com caramelo por baixo aqui do lacinho, ó. Coloca a tinta e esfuma. Se você, por um acaso, avançar muito, né, da carinha, trazendo muito caramelo, volta com amarelo ouro e empurra o caramelo, ó, para ficar delicado, né, não ficar assim pesado, muito escura. Então, tudo aqui em volta, ó, pode passar o caramelo. Tá bem úmido, então facilita bastante as sombras, né? Aqui, nessa parte, luzes, porque aqui nós vamos pintar com preto. Então, eu não vou trazer o caramelo nesse contorno, só aqui atrás da colher. Aqui tem uma colher, né? Uma colher dentro do pote. Uma colher de pau. Ó, esfumei. Aqui por baixo do queixinho, ó, pode escurecer também. Vai lá em volta da cabeça. Vai sombreando. Mais um pouquinho. Trabalha a tinta, né? Cada cor de tinta que a gente aplica no nosso trabalho, a gente tem que trabalhar, né? Não só aplicar e deixar. Aqui também. Faz bem em seguida da aplicação do amarelo, ouro, porque facilita muito as sombras, tá? Não fica assim uma sombra pesada. Onde mais? Aqui nos cantinhos. Ó, dos olhinhos. Do outro lado também. Eu tô com pincel 6, mas é melhor um pincel 2 ou 4, né? Eu vou sempre assim, trabalhando bem no cantinho mesmo do pincel. Aí dá para fazer esses detalhes. Embaixo aqui, ó, do narizinho. Embaixo da boca. Onde mais? Aqui já foi. Isso aí. Aí, com o pink e o branco, mistura um pouquinho dos dois, ó. A bochecha não ficar muito forte, né?
Mas também não clara desse jeito, né, gente? Vamos esfumar. Não deixa assim certinha, sabe? Aos pouquinhos a gente vai chegando, porque estamos sobre um amarelo ouro, né? Úmido. As cores acabam demorando um pouco para pegar, né? Com branco, nós vamos fazer as luzes. Aqui, no centro da cabeça. Depois eu vou reforçar, tá, gente? Agora tá bem úmido, mas eu vou trazer mais luzes. Ó, em cima. Sempre tira o excesso quando você pega a tinta na tampinha, facilita mais. Essa abelhinha é redondinha, né? A carinha dela como é redondinha, gente. Que coisa linda. Vou secar aqui, agilizar a secagem com o secador para reforçar mais. Olha, aqui embaixo nos olhinhos é muito importante. Esfuma também. Essa bochecha tá demorando para pegar, né? Vai ser um branquinho. Agora acho que sim, hein? Ficou bem rosado, hein? A abelhinha ficou rosada, ficou bem rosinha. E aproveitando que estamos com o caramelo aqui, ó, deixa aí secando um pouquinho. Vamos escurecer essa listra de fora para dentro, ó. Aplica aqui no cantinho e arrasta, ó. Mas não cobrindo o amarelo ouro, só até aqui onde eu mostrei mesmo. E aqui do mesmo jeito. No cantinho, né? Já secar que eu vou escurecer mais. E aqui no meio é luzes. Mas tá vendo como tá clarinho? Não vai ficar assim não. Já eu vou escurecer mais. Deixa eu secar aqui para agilizar, né? Aqui bem no centro da bochecha, gente. Vem no cantinho só do pincel, mas assim com isca de branco. Faz esse movimento circular aqui também. Porque depois eu vou aplicar aqui um coraçãozinho de stencil. E vou ver também se fica legal fazer um coraçãozinho dentro do olhinho, ao invés da luzinha branca, né? Com vermelho, tomate. Você pode preencher o nariz, né? O focinho, gente. Ai, meu Deus.
é um bichinho humanizado? Então, é um narizinho, sim. Então, preenche aqui e a boca. Agora, eu vou pegar o preto pra gente fazer sobrancelha. Aqui no nariz, não é só vermelho, não. Tem um pouquinho de vinho, né? Ó, preenche a bolinha. Tô com o pincel número 2. Aí. E aqui na boquinha. Deixa eu pegar o preto. O vinho também. Aqui embaixo, ó. Com vinho. Aqui, exatamente aqui onde eu estou fazendo. Estica um pouquinho. Depois pode contornar. Com vinho mesmo. Agora não tá pegando muito úmido. Com preto. Agora vai entrar preto, né, gente? Deixa eu dar uma aquarelada no meu. Ele tá meio durinho. Fiz o sorriso dela aqui com vinho, né? Ou o próprio caramelo fica bom. A boquinha eu passei preto e fiz uma linguinha aqui vermelha, mas já vou reforçar com um pincel zerinho. Então, vamos lá nos olhinhos. Pode cobrir todo o olhinho, os dois, com preto, tá? Esse olhinho vai ser preto e branco. Vai com um pincelzinho pequenininho, número 2, ó. E o que não conseguir preencher tem que completar com o zerinho. Então, deixa eu preencher aqui pra gente fazer, tá? Vamos puxar os cílios. E agora, gente, eu sequei. Nós vamos iluminar esse olho. No cantinho do pincel, número 2, deixa eu até tirar o excesso aqui. Nós vamos fazer uma luzinha branca desse lado. Tiro o excesso. E desse lado também. Como tá sequinho o olho, então fica fácil, tá, gente? Então, eu ia colocar stencil, mas vamos tentar fazer um coraçãozinho à mão mesmo. Bem, tem que ser pequeno, né? Se não ficar bom, a gente tira, né? Ixi, vai ficar muito grande, gente. Acho que não vai dar certo a minha ideia. Acho que melhor a bolinha mesmo. Depois eu arrumo por dentro. E aqui pode fazer 3 bolinhas. Deixa eu arrumar esse coração, gente. Olha o tamanho do coração. Ai, Deus. É só vir com o preto por fora, ó. Aí, tá vendo? Para tudo se dá um jeitinho. Ai, até eu procurar o stencil, gente. Dá um trabalho. Verdade, eu tenho muitos.
E eu sei que eu tenho um de coração minúsculo, mas a gente faz a mão mesmo. E do outro lado a mesma coisa, tá, gente? E na sequência, os olhinhos... Ah, sim, os cílios, né? Oh, meu Deus, é mesmo. Aqui, ó, vem com pincel. Vocês sabem que esses pincéis que eu uso são pincéis para decoração de unhas. Você pode achar em perfumarias, né? Eu gosto muito deles porque você consegue fazer, ó, um cílio delicadinho, né? Sem ficar grosso. Gosto muito mesmo desse pincel. Tem um monte. E do lado de cá, do mesmo jeitinho, tá, gente? Se quiser também pode pôr uma pálpebra pequenininha aqui em cima, fica mais meiguinha, né? Depois que vocês terminarem de pintar carinha direitinho, né? Vem com o pincel número 6. E agora é a alegria do preto, né? Nós vamos passar preto em toda a cabeça, em todos os bracinhos, ó, o bracinho aqui. Opa. Ó, bracinho. Aqui tem essa listra, tem outra aqui, pezinhos, tá? Vocês podem preencher tudo com preto, assim a gente já ganha tempo. Gente, deixa eu explicar para vocês, quando vocês estão pintando cores escuras, no caso nosso aqui o preto, né? É perigoso passar em tudo, porque tem separações. Então, quando vocês estiverem preenchendo o fundo, todas as marquinhas que estão no risco, vocês já separam com branco. Ó, que nem aqui eu não pintei, porque nós vamos iluminar com branco, né? Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente cobre tudo e não acha mais o desenho, né? Então, eu prefiro deixar essa marca e clarear depois, né? Com branco, ó. Esfumar. Então, agora que eu preenchi tudo com preto, nós vamos iluminar. Vamos começar aqui pela cabecinha. Aqui em cima não há necessidade de levar muita tinta. Vocês têm que... Eu tô com um paninho aqui do lado, tirando todo o excesso. Então, vamos fazer só uma luzinha. Tá tudo seco, tá, gente? Então, pode suavemente, sem encostar muito a mão, ó, iluminar. Aqui é uma luz seca. Do outro lado. Tá vendo? Tá tudo sequinho. Aí tem aqui nos bracinhos, que eu já até comecei, né? Ó, curvinhas do braço, que é o que eu estava explicando para vocês, né? Tomar cuidado para não perder o desenho da abelhinha aqui.
Aí vamos continuando aqui. Aqui tem uma luz, aqui embaixo do pezinho, ó. Luz seca. Olha, que nem aqui. O bracinho preto e perninha preta. Temos que separar. Ok. O bracinho tá por cima, né? Então, aqui recebe luz. Aqui também, ó. Pezinho. Aí você vai acabando a tinta do pincel, você pega mais tinta, mas tira de novo, tá? O excesso. Aqui tem um bracinho, eu vou separar também, ó. E tem uma luzinha aqui. Outra aqui. Retocar essa que tá muito clarinha. Só isso, tá, gente? Agora nós vamos lá pro chapéu. Eu vou pintar, aproveitar que eu tô com branco aqui em mãos. Eu vou pintar esse chapéu todinho de branco. E depois nós vamos decorar com stencil e verde folha, para combinar lá com o piso, com as folhinhas, né? Então, vocês podem preencher tudo, tá? Assim, mas vocês estão falando, né? Eu tô ouvindo vocês falarem. Mas vai cobrir o risco. O branco, gente, é uma cor que não cobre, olha, dá para perceber que continua. Você pode passar tinta tranquilamente. Deixa eu lavar meu pincel aqui, né? E pode preencher todo o chapéu. Depois nós vamos sombrear, trabalhar com stencil. Vocês vão ver que bonitinho que vai ficar. Pronto, gente, tudo sequinho, tá? Eu tenho esse stencil que eu gosto, ele é bem velhinho, bem antigo, mas eu gosto muito dele. É um xadrezinho, assim, sabe? Mas você pode colocar florzinha, você pode colocar listras. Deixa eu arrumar direitinho aqui. O que você quiser colocar nesse chapéuzinho, fica bom, tá? Aí você vem com verde folha. Cuidado, porque o espaço nosso aqui, ó, tem que acompanhar o desenho que está embaixo. Pouquinha tinta, nós vamos esfumar todo o chapéu. Depois eu vou puxar o stencil mais para baixo para chegar até aqui. Cuidado para não borrar o lacinho, que nós vamos pintar já já. E cuidado para não borrar fora do chapéu. Ó lá, o xadrezinho. Então, eu vou fazer aqui e já mostro para vocês. Olha como ficou, gente. Já tá sequinho, né? E agora, olha, dá para ver os riscos aqui, ó, né? E eu fiz uma misturinha de verde pinheiro, um pouquinho do verde folha. Um pouquinho do verde folha pra gente sombrear por baixo das marquinhas aí, né? Depois eu posso até escurecer um pouco mais, mas eu quero marcar primeiro aqui, para ver se dá tudo certinho. Tem sombra aí, tem sombra aqui também, ó, por trás.
E aqui tem umas preguinhas, né? Aqui, ó, por baixo. E aqui também. Agora tá aparecendo, né? E aqui tem também. Pode escurecer um pouquinho aqui por trás do lacinho, né? Aqui também. E aqui. Vou escurecer um pouquinho mais. Aqui embaixo. Agora eu tô indo com verde pinheiro mesmo, puro, né? Só pra escurecer um pouco mais. Olha lá, que legal. Fica mais escurinho, né? E depois só uma luzinha com branco. E agora com branco. Ó, aproveita também cantinho do pincel e o branco e passa aqui em volta, porque assim já dá o acabamento, né? Que eu não quero contornar, não, esse chapéu. Quero deixar ele assim mesmo. Então, só passar um pouquinho do branco aqui em volta, né? E também aqui acima do verde pinheiro. Luzes. Tira o excesso. Facinho, né, gente? Legal, né? Eu acho bacana. Só isso, tá? E deixa eu arrumar melhor aqui, né? E agora nós vamos pintar esse lacinho, que vai ser da mesma cor das flores lá embaixo. Então, deixa eu pegar as tintas aqui. Separei para o lacinho e para as flores o pink, púrpura e branco. Então, vamos preencher o lacinho com o pink. Eu tô com o pincel número 2. Vamos passar em todo o laço. Com púrpura, nós vamos, ainda tá super úmido, tá? Nós vamos escurecer aqui por baixo do lacinho. Aqui também, ó. Que é a parte de dentro, né, do laço. Escurece. E também as preguinhas. E depois, aqui também, ó. Aí só luzes. Pequenininho, né, gente? Parece grande aí pra vocês, né? Mas não é tão grande, não. E com branco, luzes. Leva só um pouquinho de branco.
Você pode aguardar a secagem, porque tá bem úmido aí, não aceita muito a tinta, ó. Dá uma leve clareadinha, mas depois tem que retocar, né? Bem simplesinho. E depois pode contornar com púrpura mesmo. Certo? Agora vamos descer, aproveitar já que estamos com o pink em mãos e vamos lá preencher as florzinhas, que elas têm que estar prontas, porque nós vamos fazer a transparência da asa por cima da flor, né? Então a flor precisa realmente estar sequinha. Já já, quando secar, eu volto aqui e ponho um pouquinho mais de branco, tá, gente? E vocês aí façam a mesma coisa. Deixa eu arrumar aqui para pintar lá embaixo. Já preenchi as pétalas com pink, né? Exatamente igual o lacinho. E aqui por trás de cada pétala, pincel número 2, tá? Nós vamos escurecer. Aqui por trás. Em todas vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Elas são iguais, aqui atrás, né? Tem que escurecer. E iluminar com branco. Simples assim. Legal, né? Nada de complicação. Vem desse outro lado. E ilumina. Vem pouquinha tinta. Eu vou fazer todas desse jeitinho. Nós vamos contornar todas as florzinhas com púrpura mesmo. E fazer uma nervurinha aqui no meio, com púrpura. Tem que dar 2 demãos aqui, gente. Tá úmido, né? É assim mesmo. Aí, enquanto vai fazendo essa aqui vai secando. Aí, a gente vai retocando. Tá bom? Então, deixa eu terminar todas, pra gente fazer os miolinhos e as folhinhas. Agora, nós vamos preencher os miolinhos. Eu já fiz esse, já fiz do outro lado também. E vou fazer esse aqui com vocês. Ó, passou amarelo ouro, vem com caramelo no cantinho do pincel, escurece a parte de baixo, ó. Tá? E ilumina. Pode aguardar um pouquinho a secagem, porque, ó, nem pega muito bem, porque tá tudo muito úmido. E aí, com pintar bolinhas e sépia, nós vamos fazer umas bolinhas aqui embaixo. Fica tão fofinha, né? Essas bolinhas. Eu faço
algumas por dentro, outras por fora, ó. Fica assim bem redondinho. Fica bem bonitinho mesmo. Aí, é só fazer esse detalhe aqui com pincel zerinho. O sépia meu está aquarelado. E do lado de cá. Completa aqui em cima, ó. E tá prontinha. Ah, vamos fazer umas luzinhas nessas bolinhas. Aqui. Só umas, né? Algumas. Então, um toque especial. Fiz do lado de cá também. Olha essas nervuras aqui dentro. Vocês perceberam? Ó, tem uma nervura com púrpura. Um zerinho também. Eu vou pegar, então, o verde folha e o verde pinheiro e branco para a gente finalizar, né, essas folhinhas aqui, deixar tudo no jeitinho para começar a pintar o pote. Só para finalizar, então, gente, folhinha, verde folha, né? Uma luzinha com branco. Ah, esses caules aqui eu fiz com verde pinheiro e puxei com zerinho. Umas graminhas bem... Nossa, bem fininha, com zerinho. E do outro lado, verde pinheiro. Folhinha bem delicadinha, né? Pequenininha. Aí é só contornar com verde pinheiro. Aqui, ó, vem, faz as nervurinhas. Já fiz as do outro lado também. E dá uma contornadinha. Ó, do lado de cá. Opa, ai. E agora vamos pro pote, né, gente? Finalmente. Já estamos já no final. Apesar que ainda falta a decoração com as abelhas. Lembra que eu falei no início? Então, deixa eu pegar as tintas aqui. Separei aqui, ele é listrado, né? Então, essa listra aqui, olha que cor diferente, gente. É ardósia. Eu vou pintar com ardósia, sombrear com violeta, olha aqui, ó, iluminar com branco. Pode ser a cor da sua preferência, de repente você quer fazer um azul, né? Fazer um azul cerúleo, sombras de azul marinho, luzes com branco, fiquem à vontade. Então, eu vou preencher aqui e aqui também. Pronto, preenchi aqui a listra com o azul ardósia, né? E agora nós vamos escurecer. Aqui eu já passei direto violeta, tá, gente? Ó, aqui nessa parte de baixo. E agora nós vamos escurecer com violeta, ó, aqui por baixo do mel escorrido, né?
Leva a tinta no cantinho do pincel e sombreia, tá? Aqui também, na beiradinha, ó, pode escurecer. Não deixa a tinta parada, né? E desse outro lado, com certeza, né? Tá, traz aqui da patinha. Então, vamos escurecer também. Por baixo do mel. Sempre assim, gente. O que está por baixo recebe sombras. E o que está por cima, luzes. O mesmo nós vamos fazer nessa outra parte aqui, ó. Sombreia. Os cantinhos. Do outro lado também. E agora é só iluminar. Depois que secar, eu ainda vou aqui, ó, escurecer um pouco mais. E aqui bem no centro, luzes. Devagar, fica só no meio. Aqui também um pouquinho de luz. Certo? E essa outra parte aqui, essa parte e essa, eu separei aqui camurça. Uma cor diferente, né? Então, vamos passar camurça aqui. Não vai ter sombras e nada, porque nós vamos depois trabalhar com extenso aqui essa parte, tá? E aqui também, ó, pode preencher tudo com o camurça. E essa parte aqui de dentro, ó, é mais escura. Então, aqui nós vamos passar marrom. E fazer o mel com as cores que nós já usamos lá em cima, né? Então, eu vou preencher aqui com camurça, que nem o pote, aqui a beiradinha, tá por baixo do escorrido. Então, nós vamos também sombrear para dar profundidade por trás. O mesmo aqui. Então, preenche tudo com camurça e depois vem sombreando com o marrom. E também vamos usar o stencil com o marrom. Eu já vou separar aqui o stencil e explicar direitinho para vocês. Pronto, gente, ó, tudo sequinho aqui o camurça, né? Pintei o mel, como nós já fizemos lá em cima. Melão, um pouquinho de laranja com caramelo aqui por trás e luzes com branco, né? Esse é o fundo do pote, que é marrom. Mas aí eu coloquei um pouquinho de sépia aqui em volta para dar mais profundidade, tá? Aqui também, ó. Observem bem os detalhes. Nós vamos decorar, é uma decoração aqui, sabe? Ó, nessa faixa aqui, nós vamos decorar com esse
stencil, né? Efeito favo de mel. Com marrom. Ó, marrom. Nós vamos esfumar. Pouquíssima tinta, hein, gente? Bem pouquinha mesmo, porque já tem uma cor embaixo, né? O camurça. Então, a gente tem que ir com muito cuidado. Mão bem levinha, né? E vamos também... Ah, então, e aqui eu vou escrever mel, com preto mesmo, bem aqui no meio. Quer ver? Vamos ver se ficou bom. Ai, que bonitinho. E aqui eu vou escrever mel, tá? Outra coisa, vamos pintar aqui. Eu pensei que fosse uma colher, mas olhando bem, eu acho que é um pauzinho, né, gente? É um pauzinho que a abelhinha pegou aí para mexer o mel. Então, eu vou pintar com cena natural, sombra com sépia e luzes com branco. Aí, em seguida, nós vamos fazer a transparência dessa asa para finalmente decorar com stencil de abelhinhas em volta de todo o projeto, tá, gente? Opa, entrei aqui, não devia. Preenche direitinho, né? Cuidado aqui na carinha. Com sépia. Vamos escurecer e depois iluminar. Aqui por trás da mãozinha, tirar o excesso. Pode escurecer. Contorna direitinho. Aqui também por trás do mel, ó, para dar profundidade. Um pouquinho aqui em cima. E branco depois. Aí vem com o branquinho, limpa o pincel. E desse outro lado aqui, ó, dá uma iluminadinha. Eu vou lavar bem meu pincel aqui, terminando aqui esse pauzinho, pra gente fazer a asinha, né? Transparência. E é bom contornar, tá? Pode contornar com sépia mesmo, para ficar bem definida a pintura, né? Tá muito úmido, eu vou aguardar mais um pouquinho. Ai, tem um pelinho aqui, gente, que tá me deixando nervosa. Bem na curva aqui. Aqui com zerinho, escrevi a palavra mel, né? Se você tem dificuldade, assim como eu sou péssima em letra, né, gente? Manual, assim. Então, primeiro você marca com lápis, escreve, né, com lápis, e depois você passa por cima, fica melhor, tá? Fica mais tranquilo aí. Agora nós vamos iluminar, então, as asinhas com branco. Ó, já vem aqui na beiradinha para cobrir essa marca do
do carbono, que aliás, quando vocês forem riscar, tem que riscar bem de leve. Eu realmente me esqueci, porque senão fica transparente, fica mostrando o lápis, né, o carbono. Então, passa aqui. E agora, ainda tá aparecendo. Só dar 2 demãos que ele desaparece. E agora, ó, com sujeirinha do pincel, continuo com o pincel número 6, viu? Nós vamos puxar um branquinho aqui. Como é amarelinho, é tudo muito... E vai puxando, né, gente, ó, suavemente. Aperta bem o pincel para ficar com essa transparência. Inclusive, aqui sobre a florzinha, pode passar, marca primeiro, né? Marca a asa por cima da flor, olha só. Para ela ficar por baixo, transparente. E vai esfumando. Um pouquinho sobre a florzinha, né? E assim que secar esse trabalhinho aqui, é só passar o glitter cristal. O glitter cristal é importantíssimo para transparência, viu, gente? É muito importante. Fica brilhando e dá um efeito bem natural. Aí, ó, acabou cobrindo a marca do carbono, né? Mas, olha lá, que bonitinho. E é só passar um pouquinho do glitter cristal. Deixa eu ver aqui. Pincelão, ó. Dá pra ver aí que tá brilhando? Bem de leve, porque acabei de passar o branco, né? Olha lá, gente, dá pra ver sim. Eu tô vendo aí o reflexo meu de imagem que tá aparecendo o brilho. Bom, agora sim, vamos decorar tudo com abelhinha. Vai ficar muito linda essa nossa pintura, né? Bem, agora nós vamos decorar com as abelhinhas, né? Eu tenho aqui esse stencil que eu gosto muito porque tem ela assim de costas e de lado, né? Então eu vou usar essa daqui. No caso, o stencil aqui, ele vai servir... mais pra cá. Ele vai servir como um molde, né? Então, eu já tenho aqui todas as... Olha quanta tinta para fazer uma abelhinha, gente. Branco,
amarelo ouro, caramelo, cinza lunar e preto. Consequentemente, nós vamos ter que usar pincéis variados para essas cores. Então, o corpinho dela é preto, amarelo e preto. Então, onde for amarelo, vamos com o pincel número 2, que é minúsculo, né? Pequenininha. Dá para vocês verem aí, né? Preto, amarelo. Não, amarelo, preto, amarelo. Já vem com um pouquinho do caramelo, só de um ladinho, ó. Já deixa ela um jeitinho. Aí vocês... Cadê meu pincel branco, gente? Tava aqui. Se vocês vissem minha mesa como é cheia, nossa. Parece uma mesa cirúrgica aqui. Com branco nas asinhas. Estou usando primeiro as cores claras, né? Depois a gente entra no preto. Pode também, se quiser, já sombrear com cinza lunar e com preto pintar a cabecinha, as anteninhas, né? Tudo assim, pouquíssima tinta, porque borra por baixo, viu, gente? Ainda que é muito pequena, então tem que ir com cuidadinho. Se você não tiver estêncil de abelhas, tira o risco do meu próprio trabalho, que eu vou mandar para vocês, né? E risca a mão. Risca a mão com carbono, que dá certo do mesmo jeito. Dá um pouco mais de trabalho, né? Porque tem que riscar. Pronto, ó. Vamos só dar uma espionadinha. Se ficou isso mesmo. Aí, com o zerinho, tá vendo? Como dá trabalho mesmo, sendo stencil. Antes de pôr o zerinho, eu vou emendar um pouquinho aqui, ó. Esse amarelo para ficar maiorzinho. Certo? Ó, só um pouquinho. Aí fica maiorzinha a barriguinha. E contornar com preto o corpo. Só o corpo, tá, gente? Não vai passar na asa, não. Ó, vem aqui. Esse preto tem que estar mais aquarelado. Pra ficar fininho, né? Contorna. Bonitinho. E a asa só faz uns pontilhadinhos. Eu vou melhorar esse caramelo aqui, viu, gente? Que não ficou muito bonito, não. Então, você pontilha. A outrazinha também. E com preto, aqueles pontilhadinhos, né? Do voo da abelhinha. Você faz a mão mesmo. No stencil,
que eu mostrei agora para vocês, aqui, sumiu já, tá aqui. Tem os pontilhados, ó. Pode usar o próprio pontilhado do stencil, mas eu gosto de fazer à mão porque fica mais delicadinho. Então, eu vou encher aqui de abelha, gente. Eu vou colocar abelha em tudo que eu posso aqui. E, ó, fiz desse lado também. Ó, fiz essas 3, essa de costas, né? E depois que estiver tudo sequinho, aí vocês podem passar na asa aqui o glitter cristal para ficar transparente, ficar bonitinha, né? Tá bom? Então, eu vou decorar aqui do meu jeito as abelhinhas e já mostro para vocês, tá bom? Prontinho, gente. Olha só como ficou linda a nossa abelhinha cozinheira, cheia de abelhinhas. Coloquei aqui, ó, nos favos de mel embaixo, né? Aqui. E lá em cima, deixa eu mostrar, que eu coloquei abelhinha também. Ó lá. Coloquei 2 aqui, uma aqui. E queria pôr mais, como eu sou sempre exagerada, né? Mas eu acho que já tá bom de abelha, né, gente? O que vocês acharam da aula? Vocês gostaram da nossa abelhinha, carinha redondinha, fofinha, né? E eu gostei, gente. Eu sou sincera. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, também não gosto, tá? Mas essa abelhinha eu achei, assim, o máximo. Vou deixar vocês, vou riscar a próxima abelhinha do módulo, né? Também avental. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.